Olá, pessoal. Gente, como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre osteoporose, tá? Essa aula é um oferecimento da turma G18 manhã da Escola Atitude. A gente está trazendo essa aula aqui para o YouTube também, tá? Então, para você que é meu aluno, para você que não é meu aluno, fique à vontade para aprender junto conosco. Então, a matéria de geriatria e a gente vai falar sobre o que é osteoporose. Gente, osteo, né? Já vem aí uma terminologia que a gente já sabe que vem de osso. Porose vem de poroso, osso poroso. Então, o que significa osteoporose? Osso poroso. É uma doença resultante da perda gradual da substância óssea que ocorre naturalmente com o envelhecimento em todos os indivíduos. Então, é algo do processo natural de envelhecimento. O amadurecimento do corpo leva a perda da matriz óssea, que a gente pode significar como osteoporose. Isso produz uma fragilidade no osso e aumenta o risco de fraturas, especialmente do quadril, coluna e punho. Afeta principalmente mulheres na pós-menopausa. Então, a gente está vendo aqui uma figura, aí embaixo do seu lado esquerdo você vai ver o osso normal, né? E aí você está observando a matriz óssea, ela é diferente do osso com osteoporose, que está ali do lado direito, que é bem mais, como eu posso dizer, fina, né? Essa matriz ela é bem escassa, né? A gente com o tempo vai tendo a degradação desse tecido ósseo. Então, só para vocês entenderem a estrutura e a função do osso, a gente tem que entender que o esqueleto ósseo é um tecido vivo e complexo. Então, existe uma dificuldade aí das pessoas entenderem que o osso, ele também, como qualquer outro tecido, possui células, né? E essas células estão em constante metabolização, né? A gente está tendo o processo de degradação de células velhas, antigas, e reposição de células novas, tá? Então, existem dentro do tecido ósseo duas células que se chamam osteoblastos e osteoclastos. Os osteoclastos, gente, essas células elas são responsáveis por reabsorver essas células mortas, essas células mais antigas do osso. E os osteoblastos têm a função de repor esse tecido. Se vocês quiserem uma dica para decorar quem é responsável pelo quê, eu costumo botar na minha cabeça assim, osteoclasto tem a letra C, aí lembra, a letra C come, então ele come células desse tecido, e os osteoblastos já é o contrário, eles repõem células. Então, desde o nascimento, a gente tem o seguinte, na fase de crescimento, os osteoblastos, eles atuam mais do que os osteoclastos. Então, ou seja, a gente produz mais células, a gente forma mais osso do que destrói esses ossos. Então, se a gente fosse colocar um gráfico, né, da função dessas duas células no indivíduo durante as fases da vida, né, da infância até a velhice, vocês vão perceber que no período da infância, né, a gente vai ter uma formação óssea, então vai ser algo crescente mais do que uma degradação, e até os 25, 30 anos, 35 anos, a gente está formando osso. E nesse período, esse pico de 30, 35 anos, a gente atinge o nosso pico. E nesse pico, a gente já vai tá começando a ter um equilíbrio dessas duas células, de osteoblastos e osteoclastos, ou seja, a gente destrói o mesmo tanto que constrói. Então, ficando, né, com aquele equilíbrio. A matriz óssea, ela não tem, né, não tem nenhuma alteração que venha a causar transtornos na qualidade de vida ou na saúde do paciente, tá? Porém, com o processo do envelhecimento, a gente sabe que vai ter um declínio em várias áreas metabólicas, fisiológicas e, inclusive, óssea. Então, a matriz óssea, ela tende a ter um desequilíbrio. Logo no processo de envelhecimento, a gente vai ter o quê? Mais ação do osteoclasto do que no osteoblasto. E só para vocês entenderem, gente, o homem naturalmente tem mais matriz óssea que a mulher, e a raça negra também tem mais matriz óssea que a raça branca, asiática. E
por esses motivos, são questões genéticas que a gente não tem como mudar, mas a matriz óssea do osso masculino é maior do que a da mulher, e a mulher ainda tem o fator atenuante que depois da menopausa, né, ela tende a diminuir a quantidade de estrógeno no organismo, e esse estrógeno é importantíssimo para controlar, né, essa metabolização, essa degradação, e com a queda desse estrógeno, o osso ele costuma a ter uma redução maior da sua matriz óssea, provocando a osteoporose. Então, é uma doença bastante comum em mulheres, tá? Então, continuando aqui, ó, o osso, gente, ele dá suporte aos músculos e proteção a órgãos vitais. Eu costumo falar muito nas minhas aulas de ginecologia e obstetrícia sobre isso. A gente percebe quais são os órgãos vitais: cérebro, coração, pulmão, né? Nós temos órgãos importantes que são responsáveis pela perpetuação da espécie, que são as gônadas, que ficam lá na pelve. Então, todos esses órgãos vitais, eles vão ser protegidos por ossos, né? Então, o cérebro, ele é protegido pela calota craniana, como se fosse um capacete. Coração, pulmão, a gente vai ser protegido pelas costelas, né? Que parece mais uma grade de proteção. Então, ela já vem com essa finalidade. E as gônadas da gente vão ser protegidas pelos ossos da pelve. Então, o osso ele tem essa função de proteger também órgãos vitais. Outra questão da função do osso, ele armazena o cálcio, que é essencial para numerosas funções orgânicas, incluindo a manutenção da densidade e força dos ossos. Então, é uma fonte, né, uma reserva de cálcio que a gente tem dentro do osso, tá? É um local onde a gente pode armazenar esse tipo de mineral. Então, o organismo usa o cálcio dos ossos quando não existe ingestão suficiente. Então, se a tua dieta for pobre em cálcio, o organismo ele vai ter que recorrer à nossa reserva, que são os ossos. Então, quando há necessidade adicional, como por exemplo na gravidez, né, a gente sabe que a criança está lá, o embrião, o feto, mais na fase embrionária, né, onde a gente vai construir os ossinhos do futuro ser que está ali sendo formado. Ele precisa de cálcio, e de onde ele vai tirar? Da mãe. Então, onde ficam as reservas da mãe? Nos ossos, tá? Então, nesse período, é até preocupante se essa mulher não tiver uma ingesta na dieta de cálcio suficiente, né? Se ela não tiver o fortalecimento desses ossos também, ela vai ter um comprometimento ainda maior no período da gravidez e na lactação também. Então, serve também como fonte de reserva desse mineral, que é o cálcio, tá? Então, durante a vida, os ossos são constantemente formados e reabsorvidos. É um processo, esse ciclo aí não tem fim. Ou seja, o osso velho é removido e o novo osso é adicionado ao esqueleto. Então, na infância e adolescência, a adição ocorre mais rapidamente do que a reabsorção. A gente está no período da fase de crescimento, né? Da infância, na adolescência, a gente está formando o osso, até quando eu falei, né? Aos 25, 30 anos de idade, a gente está formando o osso, e esse osso ele vai se alongar, então a gente precisa realmente, né, mais formar do que reabsorver ossos. Então, com o resultado, os ossos ficam maiores, mais pesados e mais densos. Então, a formação permanece mais rápida do que a reabsorção, até que o pico de massa óssea, máxima densidade e força do osso é alcançado. E aí, por volta dos 30 a 35 anos, a gente vai ter esse pico. E aí, antes a gente tinha mais formação do que reabsorção, e nesse período de 30 a 35 anos, a gente vai ter o quê? Um equilíbrio dessas duas ações. Então, a massa óssea é maior no homem do que na mulher, e também é maior na raça negra. Na questão de gênero feminino masculino, o homem ele tem mais massa óssea, mas também tem outras questões, massa muscular, tá? E, enfim, vamos seguir. Depois dos 30 a 35 anos, a reabsorção óssea lentamente começa a exceder a formação. Então, a partir dos 30 e 35 anos, a gente começa a
degradar, reabsorver mais ósseo do que formar. Então, para a mulher, a perda óssea é muito maior durante os 5 anos seguintes à menopausa. Por quê? A ação protetora do hormônio estrógeno diminui, porém persiste nos anos seguintes. Então, gente, o estrógeno, ele tem uma função muito importante, porque existem hormônios que são produzidos, por exemplo, nas paratireoides, chamado TSH, que eles são responsáveis por estimular a produção dos osteoclastos, a ação dos osteoclastos. E o estrógeno, ele é meio que um freio para essa ação. Então, enquanto tem estrógeno, a gente vai ter um freio. É como se a gente tivesse uma pessoa segurando um cachorro raivoso pela coleira. Então, você vai comer isso, não. Agora, a partir do momento que acontece a menopausa, diminui os níveis de estrógeno, ou seja, essa pessoa deixa de segurar o cão raivoso e ele faz o que ele bem entender. No caso dos osteoclastos, ele vai começar a degradar mais matriz óssea, né, do que formar. Por isso, tá, a incidência é maior em mulheres. 25% das mulheres terão osteoporose. Então, o homem também perde osso, mas numa taxa muito menor. E aí, mais uma vez, a gente tem uma imagem aí de um osso normal e de um osso com osteoporose, tá? Após os 70 anos, existe outra forma de osteoporose que acomete tanto homens quanto mulheres, a osteoporose senil própria do envelhecimento. Então, gente, o osso poroso, tá? Ele vai surgir não somente para as mulheres, não. Com o avançar da idade, não tem para onde correr. A gente vai ter uma degradação maior, né? Como eu falei do gráfico, a gente vai ter uma degradação maior da matriz óssea, né? Do que a formação de tecido. Então, veja como o tecido que a gente está vendo na imagem de cima é mais denso do que o tecido de baixo, tá? Então, a osteoporose é um fator de risco para fratura, assim como a hipertensão é um risco para infarto, né, do miocárdio, derrame cerebral. E se o osso é mais fraco, um trauma mínimo, como a queda, pode causar uma fratura ou um colapso, desculpa aí o trava-língua, vertebral. Veja só. Então, a gente fala sobre os gigantes da geriatria e um dos gigantes é a instabilidade postural. Por quê? Ele dá o risco de queda. Queda em idoso também é um grande problema e a gente sabe que a sexta causa de internação em idosos são por conta das quedas, tá? E com o fator osteoporose, qualquer queda da altura do corpo, que pra gente adulto jovem, que tá ali no pico, né, da formação óssea, não vai resultar numa consequência tão grave. Mas no idoso pode provocar fratura, que pode gerar o quê? Imobilidade, que pode gerar o quê? Dependência, e essa dependência, a gente pode gerar uma série de problemas. E se ele ficar em repouso no leito, acamado por um longo período de tempo, aí vem a questão das lesões por pressões, que também levam a infecção, que pode chegar até, inclusive, a matar o paciente por uma infecção generalizada. Então, veja o que uma queda pode provocar no idoso. Então, por isso o nosso alerta, né, nas precauções, né, de colocar corrimão na casa, né, não deixar objetos soltos no caminho, né, no trajeto do idoso. Geralmente casa que tem criança costuma ter brinquedos jogados no chão, tapetes dobrados, né, mesinha de centro não é interessante, no banheiro, piso antiderrapante, também utilizar corrimão e assim vai. Não deixar piso molhado também. Então, tem gente que chega no nível tão sério de osteoporose que uma simples tosse, gente, tem gente que fratura o osso tossindo. Aí você diz, nossa, que tosse é essa? Não, na verdade, que osso é esse? O osso está tão frágil que não suporta, né, um simples espirro, uma simples tosse. Então, existe esse tipo de situação, tá? E é muito comum. Então, aqui a gente está falando dos tipos de osteoporose, a gente falou que ele pode acontecer depois da menopausa. Então, esse tipo de osteoporose a gente chama de osteoporose tipo 1, pós-menopausa. Tipo 2, osteoporose senil. E 3, a gente tem um outro tipo de osteoporose que é secundária ao uso de medicamentos. Existem medicações que vão sim provocar a degradação dessa matriz, né, que vão afetar e provocar a osteoporose. E a gente vai falar aqui sobre os fatores de risco.
Então, certos fatores estão ligados ao desenvolvimento da osteoporose ou contribuem para uma maior probabilidade individual da ocorrência da doença. São chamados de fatores de risco. Vamos a eles. Então, existem fatores que a gente não vai poder mudar, né? E dentre eles, o sexo feminino é um fator de risco? É. Pelo processo natural da vida, a gente vai ter o declínio de osteoporose e a gente falou que isso pode levar, né, ao descontrole dessa degradação, ainda mais nas mulheres. A incidência é maior em mulheres. Menopausa precoce, quanto mais cedo a gente não tem o hormônio da osteoporose, a gente vai poder, né, provocar isso. Idade avançada pode provocar a osteoporose senil. Raça branca e amarela, como a gente falou, raça negra ela tem mais matriz óssea do que essas outras. Estrutura óssea pequena, baixo peso, né? A questão do baixo peso, ela vem muito na questão da nutrição, uma dieta pobre em cálcio, né? Histórico familiar com osteoporose, né? Familiar com osteoporose, né? Como é também uma questão genética, pode ser uma questão genética, então isso vai influenciar. Tabagismo, o tabagismo, a nicotina, ela está muito interligada à questão, né, da degradação óssea, tá? E a questão também do dióxido de carbono, a gente vai ter muitas repercussões no corpo, inclusive na parte óssea. Quem fuma tem mais probabilidade de desenvolver osteoporose. Sedentarismo em condições que levem à imobilização. A atividade dessas células dos nossos ossos também, elas são estimuladas, esse processo de reabsorção e formação são estimuladas também através dos exercícios físicos, né? Cada vez que a gente caminha, a gente está produzindo isso, está auxiliando. Então, o sedentarismo é um fator de risco para o enfraquecimento ósseo. O alcoolismo, assim como o tabagismo, ele está ligado, gente, não é só por uma questão de porque é uma droga lícita, não. O consumo de álcool também está interligado no processo de formação e destruição de células ósseas. Uso de bebidas contendo cafeína, e vem na mesma questão da nicotina. Baixa exposição solar, e aí vem a questão da vitamina D. Dieta pobre em cálcio, uso de medicamentos como, por exemplo, corticosteroides, heparina, anticoagulante, anticonvulsivante. Então, são medicações que vão interferir, tá? Podendo favorecer o quadro de osteoporose, tá? E doenças como insuficiência renal, hipertireoidismo, mieloma múltiplo, entre outros, tá? Então, uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e publicada na revista Veja, na página 138, informa que os refrigerantes, especialmente aqueles do tipo cola, podem aumentar o risco de fraturas osteoporóticas no sexo feminino em até 3 vezes. Vou repetir. O consumo de refrigerantes do tipo cola podem aumentar o risco de fratura osteoporóticas no sexo feminino em até 3 vezes, porque o ácido fosfórico presente nessas bebidas interfere no metabolismo do cálcio, prejudicando a formação óssea. Então vejam que isso daí não é mito, não é porque a mãe da gente fala, é uma pesquisa realmente realizada numa universidade conceituada de Harvard, né? E a gente vê que é uma questão de metabolismo do cálcio. O ácido fosfórico nesses tipos de refrigerante vão interferir e proporcionar um enfraquecimento ósseo. Então vamos lá. Indo agora para a osteoporose no homem. No decorrer da vida, a densidade óssea é influenciada pela hereditariedade, dieta, hormônios sexuais, atividades físicas, estilo de vida e uso de certos medicamentos. O homem tem ossos maiores e mais largos que as mulheres, a osteoporose é menos comum, tá certo? Então estima-se que 1/5 a 1/3 das fraturas do quadril começam em indivíduos do sexo masculino, tá? Indivíduos do sexo masculino. 17% dos homens que atingem a idade de 90 anos podem ter uma fratura no quadril.
Um homem branco tem 25% de probabilidade de sofrer uma fratura relacionada à osteoporose. Aí vejam que a gente vai somando os fatores de risco, né? Por ser homem, tem menos incidência. Porém, tem o fator idade, tem o fator, né, ser da raça branca, né, e asiáticos. Aí, se você for aumentando os fatores de risco, a probabilidade vai aumentando. Só que em relação ao sexo feminino é bem menor, tá? Então, são fatores de risco associados à osteoporose nos homens, o quê? Uso de medicamentos corticoides, anticonvulsivantes e antiácidos contendo alumínio. Doenças crônicas dos rins, pulmões, estômago, intestino. Baixos níveis de testosterona também vão provocar a osteoporose, a queda dos hormônios sexuais masculinos, só que em menor proporção que nas mulheres, tá? Cigarro, álcool em excesso, baixo nível de cálcio e sedentarismo. Idade avançada, baixo peso, hereditariedade, raça branca tem maior risco para a osteoporose, a gente já citou anteriormente. Então vamos para os sintomas. Pessoal, a osteoporose é uma doença silenciosa, tá? Não apresentando sintomas até que aconteçam as fraturas ósseas. Então, se a gente for procurar sintomas de fato para a osteoporose, não vamos incluir dor. Pode até gerar uma polêmica, o pessoal ouvir isso. Como assim a osteoporose não tem dor? Mas minha mãe, mas minha avó, mas não sei o quê. Osteoporose, o processo de degradação das células ósseas não produzem dor. Agora, esse enfraquecimento ósseo pode promover uma fratura. E aí sim, a fratura que vai gerar dor. Então, o que ele está dizendo aqui é uma doença silenciosa que não apresenta sintomas até que aconteçam as fraturas ósseas. Então, os ossos que se quebram com maior facilidade, quais são? As vértebras, fêmur, costelas e ossos do punho. Na verdade, os ossos esponjosos vão ser mais acometidos, né, que os demais tipos de ossos, e as regiões do fêmur, das vértebras, costelas e do punho, né, a parte radial distal, são as mais acometidas por fraturas. Como consequência das fraturas vertebrais, podem ocorrer diminuição da altura e alteração da postura que determinam dores nas costas e deformidades da coluna, como a corcunda. Então, lembram que eu falei para vocês que existem dores que se você colocar na parede, encostar, tem os que não conseguem colocar a cabeça para trás, de tão, a gente chama de corcunda, mas o termo técnico para isso é hipercifose. Isso pode ser provocado pela osteoporose, inclusive é um sintoma. Você coloca a idosa, encosta na parede, tenta colocar a cabeça para trás, alinhar na parede. Ela não vai conseguir, ela vai até aqui, ó, porque ela já tem uma hipercifose, ela tem uma corcunda ali, né? Isso acontece pela diminuição, né, dessas vértebras, uma degradação que vai afetar na postura, né? Vai diminuir a altura, e a gente já viu que essa alteração na estatura vai acontecer. A partir dos 40 anos, a gente perde 1 centímetro a cada década. Então, algumas pessoas também queixam-se de dores nas juntas, mas isso já são efeitos, né, do processo de degradação, as articulações, enfim, que podem comprometer, né, e gerar dor. Então, deformidade progressiva da coluna vertebral, veja uma pessoa com 55 anos, a coluna ela não tem uma acentuação. Já com 65 a gente tem aí um aumento do encurvamento, né? E aos 75 a gente já tem uma coluna bem arqueada, o abdômen protuso. Isso acontece muito em mulheres, né? E homens também que possuem osteoporose, tá? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Se apresentar fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose, deve procurar um médico que fará exames físicos, vai fazer o exame físico da coluna vertebral. O exame complementar atualmente solicitado para se avaliar a osteoporose é a densiometria óssea, tá? Então, se você está suspeitando de osteoporose, tem esses sinais e sintomas, tem fatores de risco, qual exame deve ser feito? Densiometria óssea. É um exame relativamente simples, com baixa exposição à radiação e que não provoca dor ou desconforto.
Então, a densiometria seria medir a densidade desse osso. E a gente sabe que uma das coisas que vai estar sendo comprometida na osteoporose é a densidade óssea. Aqui a gente tem a imagem de uma densiometria óssea. E então a gente vê que essas áreas aí em verde, tá? Elas são as partes mais sensíveis, mais comprometidas, né? E, portanto, a imagem do lado mostra uma fratura por osteoporose. A gente vê que o local que é mais acometido dessas fraturas são essas partes mais sensíveis, tá? Como deve ser feito o tratamento? Existem vários medicamentos que podem ser empregados no tratamento da osteoporose. Podemos citar o uso da reposição hormonal, porque lembra que os hormônios também são protetores, né, da matriz óssea. Bifosfatos, suplementos contendo cálcio, vitamina D e calcitonina. No tratamento com medicamentos, a atuação se faz sobre a reabsorção óssea. A maioria dos agentes terapêuticos são anti-reabsorvidos, tá? Então, a gente vai trabalhar, né, no tratamento com as medicações a atuação da reabsorção, né? A gente vai tentar diminuir essa degradação feita pelos osteoclastos. No cálcio, a gente vai ter o que? O tratamento com cálcio. Aquisição do máximo de massa óssea e manutenção da saúde do osso. Então, o esqueleto contém 99% do estoque de cálcio do organismo. Então, quando falta o cálcio, é extraído dos ossos para manter os níveis sanguíneos dentro dos valores normais. Então, a gente precisa do cálcio para funções, né, do corpo, tá? O nível sanguíneo tem uma quantidade de X para se manter em funcionamento adequado. Quando a gente não tem uma dieta rica em cálcio, ele vai extrair aonde? Do osso. E se o osso já estiver sensível, né, já estiver sendo degradado mais do que formado, a gente vai promover ainda mais essa redução da matriz óssea, tá? A principal fonte de cálcio na dieta é o leite e seus derivados, mas existe também em vegetais como espinafre, agrião, brócolis e couve-manteiga, certo? Então, os derivados do leite, a gente tem uma imagem aqui, chega de vontade de tomar leite agora. Mas, enfim, vamos continuar. Vitamina D. A gente sabe que a vitamina D é sintetizada na pele pela ação dos raios solares ultravioleta e sofre transformação no fígado e rins para transformar-se em sua forma ativa. Na verdade, a gente sabe que a vitamina D, ela não é uma vitamina, e sim um hormônio. Porém, né, a gente lida dessa forma, a gente chama de vitamina D. E a vitamina D, ela é ativada através dos raios solares e ela favorece a formação óssea e facilita a absorção intestinal do cálcio. Então, por que a vitamina D é importante para as pessoas que têm osteoporose? Porque eu vou formar osso através, né, dessa estimulação, né, da vitamina D, e ela facilita também a absorção no intestino de cálcio. Quanto mais cálcio for absorvido, mais formação de osso a gente vai ter. É encontrada em alimentos como leite, queijo, óleo de fígado, de bacalhau, tá? Ostras, camarões e peixes, especialmente cavalinha, salmão, sardinha e atum, tá? E, gente, não esquecendo dos exercícios, tá? Os exercícios, eles fortalecem os músculos para que atuem sobre os ossos. Então, se a gente tem uma musculatura fraca, a gente também tem osso fraco, né? Osso frágil. Então, a gente fortalecendo a musculatura, né? As repercussões de uma queda vão ser menores no osso. Então, os exercícios aeróbicos de baixo impacto melhoram especialmente o condicionamento cardiocirculatório, também estimulam a formação do osso e previnem sua reabsorção, tá? Então, e a gente tem uma série de medicamentos que a gente pode utilizar, e a gente falou, né, da reposição hormonal, o estrógeno, ou o isoflavona, tá? A calcitonina, o bisfosfato, a hipriflavona e o fluoreto de sódio, muito trava-língua, tá? Mas aí a gente tem a calcitonina como hormônio produzido pelas células C, tá?
parafoliculares da tireoide. Sua principal ação é inibir a reabsorção óssea e produzir importante ação analgésica. O bisfosfato, ele apresenta uma atração pela superfície do osso e diminui a reabsorção e pode aumentar a formação óssea. O hipriflavona inibe a reabsorção e possivelmente também possa atuar na formação óssea. E o fluoreto de sódio pode aumentar a mineralização do osso, né? A vitamina D, ela potencializa a sua ação nas células responsáveis pela formação de tecido ósseo, tá? Então, para a gente concluir, a osteoporose ela pode acontecer por falta de formação suficiente na massa óssea durante o crescimento e maturidade, por excesso de perda óssea ou pela combinação dos dois fatores, tá? Então, como ainda não existe uma maneira eficaz de se reconstruir o esqueleto, a estratégia fundamental é a prevenção da osteoporose. A massa de osso é obtida durante a infância e a adolescência, e talvez a mais importante e determinante na saúde dos ossos ao longo da vida. Alcançar um bom nível de massa de osso mais cedo pode reduzir o impacto de perda de osso relacionada à idade. Uma boa alimentação, particularmente ingestão adequada de cálcio e vitamina D, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Atentando para a gente procurar ter um estilo de vida saudável, evitar o consumo de álcool e fumo e praticar exercícios físicos, né, que a gente viu que é fundamental para uma saúde óssea, tá bom? Então, existem algumas medicações que já surgiram, tá? Que, inclusive, existe o Fortel, que é uma novidade na farmacologia, que a gente descobriu que é o único remédio capaz de estimular a formação óssea, né? Porém, há um grande problema, né? A forma de administração dela é apenas por injeção, né? E o valor dela. Então, ela custa cerca de R$ 1.700, R$ 2.300, quando as outras medicações que já estão sendo utilizadas como rotina, em geral, não passam, na verdade, de R$ 150. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? As formas de prevenção, elas não devem só ser iniciadas durante a fase idosa, muito pelo contrário, porque ali a gente já está refletindo, né, as nossas atividades na juventude. Então, promovam a saúde óssea para você hoje, que é jovem, né, sabendo que o futuro, né, como todo ser humano, é um processo de envelhecimento e a osteoporose pode ser provocada pelo fator idade. Então, vamos cuidar dos nossos idosos. Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima.